Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. A Petrobras acaba de anunciar um lucro recorde, 18,86 bilhões de reais entre abril e junho, o melhor resultado em um trimestre na história da companhia. Boa parte desse dinheiro entrou no caixa com a venda de gasodutos e de participações em outras empresas. É o chamado Programa de Desinvestimentos, que agora deve ser acelerado. A Petrobras já comunicou que vai colocar à venda 8 refinarias e campos de petróleo antigos para reduzir a dívida e concentrar os esforços na exploração do pré-sal. É essa estratégia que vamos discutir agora no Câmara Debate, com a participação dos deputados Felício Laterça, do PSL do Rio de Janeiro, e Zé Neto, do PT da Bahia. Deputado Felício, esse é o melhor caminho para a Petrobras? Bom dia. Bom dia. Bom dia, deputado Zé Neto. Bom dia a todos. Acreditamos que sim. A gente sabe o que veio de governos anteriores, o que foi feito com a empresa, que é ainda acho que é o orgulho nacional, né? Foi uma das maiores empresas do mundo, mas infelizmente entramos no viés de aparelhamento, entramos no viés de negociatas, a Lava Jato entrou na Petrobras para rever todo o processo que estava sendo feito de problemas de negociações com outros propósitos. Então, a gente quer, o atual governo, a gente pretende enxugar e trabalhar no que for preciso, o que é de fato estratégico. O Brasil precisa definitivamente de emprego e renda. E dentro desse emprego e renda, a gente precisa fazer a máquina girar. E aí é esse caminho que o governo está seguindo. Qual é a opinião do senhor, deputado? Primeiro, é um prazer estar com vocês, saudar todos os telespectadores, todas, e telespectadoras. E, para mim, a gente tem que ter muito cuidado, não só com a Petrobras, mas também com o setor energético. É, no meu ponto de vista, uma matéria que tem que ser tratada colocando primeiro a nossa soberania como um pano de fundo desse processo de venda da Petrobras. A gente fala assim, os Estados Unidos é modelo para muita coisa aqui, mas lá eles têm reservas tamponadas de petróleo, eles têm mecanismos de controle, inclusive da ação privada da exploração de petróleo, venda e distribuição, e nós aqui não estamos vendendo com nenhum controle. Ao contrário, o que se vendeu aí, o que se tem em conta é que dentro de 1 ano e 8 meses, todos os investimentos que foram feitos na compra agora dessa parte do gás, da distribuição de gás, esses recursos vão ser recuperados em 1 ano e 8 meses. Eu acho isso um prazo muito curto, o que dá uma demonstração de que o preço não foi o preço adequado. Além disso, eu acho que a gente tem que ter um cuidado muito grande entre o que é privado e o que é público, o que é estratégico. Vender ativos da Petrobras é fácil. Agora eu te pergunto, e como é que vai ficar lá na frente esse controle? Porque está se vendendo sem se ter balizamento. Por exemplo, na questão do gás, que se propaga muito aí a política de gás. Eu pergunto, algum conceito de regulação, de controle, tem nessas vendas um processo íntegro? Não tem. E é muito grave, porque antes o gás era vendido na Bahia, por exemplo, com o preço médio nacional. Então, é claro que teria um preço competitivo para quem está na Bahia, para quem está no Nordeste, para quem está no Norte. Agora, indo para a mão do setor privado, eu me preocupo muito que essa situação seja uma situação que o preço conte. E aí, é claro que quem está mais distante, no Norte, no Nordeste ou nos extremos do país, sofra com essa realidade de mercado, sem que a Petrobras tenha um papel de Estado nisso também. Portanto, eu acho que a gente tem que ter cuidado, não só com a Petrobras, mas com o setor energético, até porque se fala muito nos americanos, mas eles controlam lá toda a energia elétrica, quem controla é o Estado praticamente. Então é bom que a gente tenha cuidado, porque uma coisa se vende, a necessidade de modernização das relações comerciais da Petrobras, mas eu acho que é preciso lembrar que logo nós somos hoje já estamos em 6º ou 7º
em termos de produção de petróleo no mundo. Nós éramos o 15º quando o Lula chegou, em 2002. Hoje nós estamos pulando para ser o 5º maior produtor de petróleo do mundo e com os poços de petróleo do pré-sal sendo os mais produtivos do planeta. Eu queria falar um pouquinho mais sobre a questão do gás, deputado. O ministro Paulo Guedes disse que ele tem uma expectativa que os preços caiam até 40% com essa venda que foi feita recentemente. O senhor está apontando essa questão da regulação e da fiscalização do Estado e do controle das empresas. Como é que o senhor vê essa estimativa do ministro e essa necessidade de regulação? Deixei aberto aqui o que diz o artigo 173 da nossa Constituição. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos de segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. Então, a preocupação do colega deputado é uma preocupação que não se aplica. Na verdade, nós temos excesso de controle no Brasil. Na verdade, o que falta ao Brasil é liberdade econômica. A senhora fez menção na abertura do programa ao lucro da Petrobras. O STF já pacificou, viu, deputado, que nenhuma estatização irá ocorrer sem a manifestação do Congresso Nacional. Então, isso, na verdade, é uma pá de cal num discurso contrário. A Petrobras, na verdade, está sendo recuperada. Ele disse que ela teve um progresso, é lógico, isso foi traçado, o crescimento, mas, na verdade, ele não disse os prejuízos que a Petrobras vem sofrendo, né? O que aconteceu dentro da Petrobras. Então, estamos tentando, o atual governo está tentando fazer uma gestão em especial no gás, até cumprir uma promessa de campanha do outro candidato, que na verdade é baixar o preço do gás. Nós vamos conseguir fazer isso exatamente com a liberação da comercialização do gás. Então, isso vem ocorrendo no Brasil. A livre concorrência permite, porque na verdade ela detinha o controle do gás e a gente paga um botijão, um verdadeiro absurdo. A gente pode comercializar o gás, por exemplo, de forma parcial. Se a gente liberar a comercialização, a livre concorrência, a gente consegue vender até determinados quilos de gás. Então você pode, deputado, colocar um caminhão dentro de determinado bairro e a senhora tem só R$10 no bolso. A senhora pode pegar, quanto que é o quilo do gás? É R$30. Eu tenho R$10, eu quero 3 quilos. Com R$9 a senhora coloca lá o peso e consegue envasar. Essa é a tendência, esse é o caminho. Então a gente está no caminho certo, a gente está no rumo para colocar o Brasil no desenvolvimento. A gente precisa retomar a economia para tirar esses milhões de desempregados que nós herdamos. O governo atual do presidente Jair Bolsonaro herdou uma série de problemas. Isso aí não adianta contar determinadas versões. Números não se modificam. A gente comprova isso em números. Então a gente enfrentou uma série de problemas, a gente está enfrentando uma dura realidade para transformar o Brasil. E a questão de gestão estratégica, de questões estratégicas, eu gosto muito do artigo 173 da Constituição. Nós estamos preocupados com isso. Então a Petrobras não será privatizada como está sendo anunciado. Determinados nichos, aí sim, como por exemplo a Pasadena dos Estados Unidos, que foi comprada por um verdadeiro absurdo e se tornou um problema dentro da companhia. Então, quando fala em manter a questão estratégica, eu não vi por parte do governo anterior o que foi feito na Bolívia, quando tomaram a nossa refinaria que lá colocamos. Então, eu acho que o gás vai baixar no Brasil e não tem essa questão. Tem regulação para se ajustar no Norte e Nordeste, no Centro-Oeste. Então, nós vamos conseguir colocar isso de uma forma que todo consumidor brasileiro, o cidadão, o mais necessitado, seja atendido. O presidente da Petrobras esteve aqui, Roberto Castelo Branco, e uma das coisas que ele disse em audiência pública foi que ele achava estranho, fora do comum, a gente ter no Brasil o mercado de distribuição, e o senhor estava falando das refinarias, e vamos voltar agora para a distribuição, concentrado 98% na Petrobras. E ele também falou, deixa eu procurar aqui os termos dele, ele disse que a competição maior faria baixar os preços também no combustível, ali na boca da bomba. Como é que os senhores veem isso? Olha, se eu te dizer uma coisa que me preocupa muito. Primeiro, eu quero dizer que a Petrobras ela cresceu seu valor de 2002 a 2016. Eu vou contabilizar, inclusive,
2 anos que não foram nossos. Ela cresceu em valor mais de 4 vezes. Valor. A Petrobras é uma das maiores empresas do mundo e é preciso que a gente lembre o seguinte, olha, tinha corrupção na Petrobras? Tinha, e não foi de 20 anos para cá. Tanto que os protagonistas internos dessa corrupção, gerentes, diretores, estavam lá há mais de 40 anos, 35 anos, 38 anos, por aí vai. O que eu quero dizer é que nós temos uma mania aqui, e uma mania muito ruim para o Brasil, de pegar o nosso patrimônio, dilapidar, entregar a interesses que não são os interesses do povo brasileiro. Nós estamos entregando a Petrobras aos nossos competidores. Nós estamos entregando a Petrobras, inclusive, a estados, a países que estão comprando pedaços da Petrobras, países que vão controlar aqui interesses energéticos. Falam muito do gás. Eu perguntei aqui a Bento, ao ministro da Minas e Energia, como é que ele ia fazer, o que é que ele tinha a me dizer com relação a 2 investimentos importantes. Um é a bacia do Paraná, de gás, outra é a bacia do Tucano. A do Tucano fica no nordeste da Bahia, atende ali a Sergipe e atende também ali aquela parte de Alagoas. Uma bacia imensa, investimento importantíssimo para a nossa logística, para o preço do gás ali naquela região. Sabe o que ele me respondeu? Que esses investimentos só vão avançar na medida que os interesses do mercado apontem. Quer dizer, primeiro, a Petrobras deixa de ter um preço médio para um país continental como o Brasil e de desigualdades profundas. Isso é péssimo, porque nós não estamos falando dos Estados Unidos nem da Europa. Estamos falando de um Brasil que, por muito tempo, o desenvolvimento aconteceu onde? Sul e Sudeste, tanto é que Brasília é fruto disso. Quando Juscelino pensou Brasília, pensou em quê? Em fazer com que o desenvolvimento chegasse para o Centro-Oeste. Nós então, vamos voltar a falar de investimento no próximo bloco. Foi? A gente continua. Então, bora. Só para continuar essa história do gás e mostrar qual é a preocupação que eu tenho com relação ao preço do gás ficar mais alto para esses extremos do país e esses investimentos produtivos deixarem de acontecer por interesses mercadológicos daqueles que antes eram nossos competidores e que hoje acabam entrando no processo sem nenhuma regulação e sem nenhum marco regulatório e sem nenhuma conduta que possa atender aos interesses de Estado brasileiro. O Câmara Debate vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta já para continuar falando sobre os investimentos na Petrobras. O Câmara Debate está de volta. Hoje estamos recebendo os deputados Felício Laterça, do PSL do Rio de Janeiro, e Zé Neto, do PT da Bahia. A conversa é sobre os desinvestimentos da Petrobras. O presidente da companhia, Roberto Castelo Branco, disse aqui na Câmara que a empresa pretende investir 105 bilhões de dólares nos próximos 5 anos e que ele quer concentrar esses investimentos no que a empresa faz de melhor, que é a extração de petróleo em águas profundas e ultraprofundas, o pré-sal. Essa concentração de esforços faz sentido para o senhor? O senhor estava falando sobre investimento no último bloco. Não só faz, eu espero que aconteça e espero que sejam ampliados realmente os recursos de investimentos. Eu me lembro aqui do Serra dizendo que o pré-sal era um investimento errado. Eu me lembro aqui no Brasil, eu me lembro de quanto estava o preço do barril de petróleo lá na crise da presidenta Dilma. Me lembro. Inclusive, um preço forçado pela OPEP, pelos interesses americanos, claro, estratégicos. E bom lembrar que a maior reserva de petróleo descoberta no mundo nos últimos 50 anos é a do pré-sal, com a melhor produtividade do mundo, melhor do que os postos da Arábia, que são os postos muito produtivos da Arábia Saudita. Então, é preciso que a gente tenha também condição de ver isso de perto. Eu ouvi aqui, é um pouco contraditório o que ele diz com o que o ministro da Minas e Energia disse. Porque o que ele disse aqui é que os investimentos dos campos de produção de gás, tanto do Paraná como de lá, de Tucano, que é esse lá do Nordeste da Bahia, que atende ali a 3 estados, estão em risco por conta de que quem vai dizer isso são os interesses do mercado. Acho que ao vender patrimônio tão essencial, tão necessário para o nosso processo energético, nós tínhamos que ter protocolos que nos dessem garantia de que não houvesse perdas regionais, que não houvesse perdas estratégicas, que garantisse ao país esse controle, como há nos Estados Unidos, como há na Europa, como há na China, como há nos países que estão aí como países de ponta. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado
Eu concordo que a gente tem que modernizar nossas relações comerciais, mas é preciso que tenhamos conta de que uma coisa é modernizar relações comerciais. Outra coisa é com o fito de que a Petrobras é isso, que a Petrobras é aquilo, que tem corrupção, e aí a gente joga a água junto com o bebê. Então é preciso lavar o bebê, jogar água fora, mas deixar o bebê na bacia. Eu acho que é isso que a gente tem que preservar. Preservar a Petrobras é preservar um patrimônio estratégico, um patrimônio extremamente importante para o nosso desenvolvimento e para a nossa energia de Brasil. Deputado Felício, essa questão da concentração dos investimentos e o ponto do equilíbrio regional que o deputado estava destacando aqui, como é que o senhor vê esse equilíbrio? Deputado, não tem contradição nenhuma na fala do ministro e no que a gente espera do Brasil. Aliás, eu vi o senhor convergir e dizer que está havendo crescimento, está havendo desenvolvimento, está havendo investimento. Então, eu fico muito feliz da oposição reconhecer isso. Normas. Em 30 anos, nós tivemos quase 6 milhões de normas. Ele fala em preocupação de controle. O que mais se fez nesse Brasil foi o controle. Estatização, nós tivemos já uma certa gangorra, um sobe e desce. Tivemos menos estatais, mais estatais, depois é um sobe e desce. A gente tem que investir naquilo que realmente precisa, isso em termos de estatização. Tá? Mas sobre a Petrobras, volto a insistir, não há, deputado, não há, senhora entrevistadora, venda da Petrobras. Isso aí é uma falsa afirmação. O que tem de realidade é investir onde tem retorno, exatamente para a gente colocar a Petrobras como orgulho do Brasil. Então é isso que a gente está buscando. Quando fala em determinado investimento, a gente precisa de retorno, a empresa precisa produzir, a gente precisa de credibilidade. Então, na verdade, você investir em algo podre, em determinados setores, a gente precisa fazer isso para alavancar, para fazer o crescimento e até para fomentar determinadas regiões. A gente sabe isso. É igual assistência social. A gente vai e faz o assistencialismo onde precisa, mas, na verdade, para tirar aquela pessoa daquela condição. Como dizia, na verdade, não adianta você dar o peixe. O que se fez durante anos no Brasil foi dar o peixe. A gente quer dar a vara de pescar e ensinar a pescar. É isso que o Brasil está fazendo também no ramo da energia. Então, nós vamos investir realmente no pré-sal. Já foi comprovado que tem retorno, que o óleo é de excelente qualidade. O gás está sendo feito, as termoelétricas, só no meu estado do Rio. Está tendo instalação de 2 termoelétricas da cidade de Macaé. Tem mais 2 sendo feitas lá no Porto do Açu, na região de São João da Barra. E acredito que na Bahia também está sendo feita. Então, na verdade, para gerar energia. O que a gente precisa é dar infraestrutura nesse Brasil. A preocupação do colega de falar que não, nós precisamos fazer, não dá mais para a gente perder, investir em algo que nós não temos capacidade de investimento. O Brasil está sem capacidade de investimento. Eu gostaria muito de fazer. É como a gente ir a uma loja, mas o meu cartão de crédito está sem limite, eu não tenho dinheiro no bolso, nem dinheiro na conta. Então essa é a situação do Brasil. A gente tem que reverter esse quadro para aí depois fazer certas medidas com determinados alcances. Mas o governo está sensível a essa questão de atender as determinadas regiões. O Brasil é um todo. O senhor falou de Brasília e é verdade, como foi pensado estrategicamente, Brasília no centro do nosso país, exatamente para espalhar a riqueza por todo o Brasil. Então a gente está pensando nisso. Um dos elementos do portfólio de vendas, né, que a Petrobras está planejando são as refinarias, né? Tem 8 refinarias que têm a venda já anunciada, 4 já têm as informações para o mercado. E elas estão distribuídas em diversas regiões do país. Eu queria ouvir a opinião dos senhores sobre essa venda das refinarias e até um ponto específico, que é o que acontece com os empregados das refinarias. A empresa já colocou algumas alternativas para isso. Olha, eu acho o seguinte, primeiro, eu não concordo que as refinarias sejam fechadas. Ao contrário, eu não concordo também que a gente tem que comprar óleo e gasolina importar. Eu não concordo. E o pior, ainda o preço do óleo tem que ser compatível com o preço internacional, o preço americano, que é claro que chega aqui com todas as variantes e vai ficando caro. Eu acho que a gente está perdendo soberania. Eu sou nacionalista, defendo o capital, defendo os interesses nacionais, defendo muito o setor produtivo. Eu sou do PT, eu sou de esquerda, eu sou progressista. Agora, no meu estado, na Bahia, a gente dialoga muito com o setor produtivo. Todo ele, da indústria, do comércio, dos serviços, do atacado, do varejo, da carne, do frango, do leite. E eu estou dizendo aqui, são questões estratégicas.
Nós estamos vendo, olha aqui os números, valor de mercado em 31 de dezembro. De 2002, 54 bilhões era o valor de mercado da Petrobras. 2013, 215 bilhões. 2013, sabe quanto era no auge da crise do Lava Jato? 210 bilhões. No auge da crise. O valor líquido anual estava aqui em 8,1 bilhões quando nós chegamos. Quando nós chegamos em 2013 com 23,5 bilhões. Agora, olha aqui, gente, os investimentos realizados. 2013, no auge, no começo da crise, os investimentos eram de 104,4 bilhões de investimentos. E isso a gente tem que chamar atenção, porque o que é que depois gerou uma perda grande para a Petrobras, já em 2016, que saímos de 8,1 bilhões de lucro e saímos em 2013 com 23,3 bilhões de lucro líquido e chegamos com menos 14 bilhões quando? Em 2016. Então houve uma forçação de barra com a Lava Jato para definhar a Petrobras. Olha, na Segunda Guerra tem uma coisa muito interessante. A Volkswagen participou da Segunda Guerra do lado de quem? Do lado dos nazistas. Do lado dos nazistas, ou pelo menos obrigada. Estava obrigada lá a trabalhar lá para os nazistas. Como também a Bayer. Quem produziu o veneno era a Bayer, que produziu aquele veneno que era utilizado indevidamente para matar gente, mas a produção era da Bayer. E os carros da guerra eram de quem? Da Volkswagen. Mas isso não maculou a imagem da Volkswagen, não maculou a imagem da Bayer. Acabou a Segunda Guerra, foram chamados imediatamente para quê? Para ajudar o país, que no caso a Alemanha, a se reerguer. Aqui não. Aqui a Petrobras, teve corrupção na Petrobras. E aí, no auge do Lava Jato, menos 14,8 bilhões de prejuízo. Então, eu acho que a gente tem que ter cuidado com o nosso patrimônio. Quer ver uma coisa que eu vou te dizer? Que é coisa que a gente precisa amar mais o Brasil, é preservar mais e nacionalizar mais o nosso capital e defender. Quer ver uma coisa que eu vou dizer? Deputado Feliz quer falar. Só para eu concluir. Estamos quase acabando o programa. Sabe uma coisinha rápida? Deixa eu falar da Bolívia. Lá, ó, patriota. Você quer ver uma coisa? A França teve um problema lá com quem? Com a Renault. De quem é a Renault? Quem é que tem maiores ações na Renault? O governo francês. Ó, virou, mexeu, prendeu 2, mas a Renault está lá intacta e preservada. A Petrobras não pode ser dilapidada nem entregue. É um patrimônio nacional que nós precisamos preservar. Vamos lá. Deputado Feliz, a dívida da Petrobras hoje, segundo o presidente Roberto Castelo Branco, é de 106 bilhões de dólares e essa dívida seria o dobro da média do endividamento das maiores empresas desse setor no mundo. Um dos pontos que ele destaca dessa estratégia de desfazer de braços da empresa seria enfrentar essa dívida. Como é que o senhor vê essa questão do endividamento versus o investimento? É o que eu estou dizendo desde o início, mas aí tem que voltar à fala do colega aqui sobre a questão do fascismo. Vocês aprenderam bem com o fascismo. Não, é verdade. Aprenderam bem. Estão aprendendo agora. Opa, até parece. Porque mas vamos lá. de perto como é que funciona. Então, na verdade, é o seguinte. Fala em patriotismo, o que foi feito com a Bolívia, isso é uma brincadeira. O que foi feito com o empréstimo em determinados países, isso é uma piada. Na verdade, o Brasil está sendo, os nossos ativos foram entregues a outros países, inclusive países que estão afundando. A Venezuela é um exemplo claro disso, de miséria, de pobreza. Então, quando fala em refinaria, Abreu Lima é o quê? A Lava Jato trouxe problema? Não, a Lava Jato está tentando consertar. A Lava Jato está tentando consertar problemas que a corrupção instalou no nosso país. Aliás, a corrupção não é de hoje, o senhor tem razão quando fala isso. A corrupção é desde Cabral. Né? Mas não é Cabral lá do Rio de Janeiro, não. É Pedro Alves Cabral. Então, na verdade, a gente tem uma corrupção endêmica no Brasil que a gente precisa reverter esse quadro. Então, as refinarias de Abreu Lima é uma piada. O próprio Comperge, que foi instalado no meu estado do Rio, aquilo da forma que foi feita, no local que foi feito, também é uma piada, deputado. Estrategicamente, aquilo foi um erro. Agora, felizmente, está sendo retomado. Então, na verdade, nós estamos consertando o que foi feito em gestões anteriores. Então, a capacidade nossa de investimento depende do que está por vir. Porque a gente não consegue, de fato, né? Você só investe quando você tem dinheiro, quando você tem recurso, inclusive na credibilidade do nosso país, coisa que nós estamos restaurando. Olha, só para pontuar. A gente já está no final do programa. Só para pontuar, eu não concordo com muita coisa na Venezuela, o que está acontecendo, mas preliminarmente, sabe o que é que tem que acontecer lá? Antes de qualquer crítica mais contundente ao que está, ao fruto do processo, é que encerre o embargo econômico e a perseguição a um país pequeno porque ele tem petróleo. Claro que o que iniciou todo esse processo de conturbação na Venezuela
Foi perseguição americana, que aliás eles perseguem. Aqui agora com o Irã, aqui no Brasil, para a gente liberar um navio do Irã, tivemos que ter aqui uma ação judicial, porque o governo atual ficou protegendo os interesses americanos. Nós temos que trabalhar com o mundo, conversando com todo mundo, conversando com americanos, com chineses, com venezuelanos, com iranianos. Foi assim que a gente cresceu no país. Mas fomentar a ditadura a gente não pode. Concordando que temos que conversar com todo mundo, eu agradeço a presença dos senhores. O Câmara Debate termina aqui, acabou o nosso tempo. Eu sou Cláudia Lemos e conversei sobre os desinvestimentos da Petrobras e os investimentos com os deputados Felício Laterça, do PSL do Rio de Janeiro, e Zé Neto, do PT da Bahia. Você pode rever essa e outras edições na nossa página na internet ou no nosso canal no YouTube. Obrigada pela audiência. Até mais.